Vamos falar do direito do consumidor? E quando a gente tem que falar do direito do consumidor, a gente tem que ir no lugar certo. Qual é o lugar certo? O PROCON, aqui na nossa cidade. E a responsável pelo PROCON vem aqui toda segunda-feira para tirar dúvidas. E surge cada dúvida, que é uma prova de que as pessoas, às vezes, não sabem dos seus direitos, né, Nadir? Como perguntas que a gente tem recebido aqui no programa, né? Mas a gente está aqui para esclarecer. Para esclarecer tudo direitinho. Eu vou começar exatamente pela pergunta que mais me chamou a atenção e a Nadir chegou aqui, eu disse, Nadir, isso aqui é direito do consumidor? E ela disse, é também. Olha só, estava em um determinado supermercado efetuando compras quando, de repente, uma garrafa de um determinado refrigerante estourou, atingindo os meus olhos e causando lesões. Procurei o fabricante, que alegou não ter nada a ver com o ocorrido. Ele pode agir desta forma, Nadir? Não, de forma alguma, porque obviamente que aquele produto ele estava com algum problema, né, algum defeito. E nesse caso ele se trata de vício. O vício do produto acontece quando o produto atinge a pessoa de uma certa forma. Em que pese ele não estar comprando aquele produto, ele estava dentro do mercado e isso ingressa na esfera da responsabilidade civil. Então, há responsabilidade solidária entre o dono do supermercado e o fabricante. Vou fazer duas perguntas em uma só aqui para você. São dois telespectadores, mas eu acho que uma tem a ver com a outra. O primeiro perguntou assim, ó, qual o prazo para eu reclamar de um defeito existente no produto? Aí segue, e quando se inicia esse prazo para eu reclamar de vícios aparentes? Perdão, pode repetir? Vamos pela primeira. Qual o prazo para reclamar de um defeito existente no produto? O prazo para reclamar, a partir do momento, se o produto é durável, ele tem 90 dias, tá? E também todo o prazo de garantia. Produto então, durável é uma televisão, qualquer coisa assim. Uma geladeira, um eletrodoméstico, é produto durável. Uma roupa é produto durável. Agora, se for um produto não durável, fruta, shampoo, sabonete, ele tem 30 dias. Certo. E quando se inicia esse prazo para reclamar de vícios aparentes? Porque vício significa o quê? Aquele tipo de coisa, por exemplo, o celular que descarrega a bateria muito rápido, por exemplo? O vício é aquela coisa que o produto não funciona como deveria, entendeu? Então, uma televisão que tem chuvisco não é própria, ela tem que ter a imagem nítida. Então, esse é o vício aparente. O vício oculto é aquele que a pessoa utiliza o bem e ele vai aparecer só bem depois ou no decorrer da utilidade do bem, na verdade. Nadir, o fornecedor de um produto adquirido por mim, diz o telespectador, se recusa a trocá-lo por outro, alegando que o defeito apresentado é culpa do fabricante. O que devo fazer? Não, nesses casos, eles sempre utilizam dessas artimanhas. Esse termo, né? Porque a culpa não é minha e a responsabilidade não é minha. É equívoco, porque a responsabilidade, neste caso, tanto é do fabricante quanto do fornecedor, ou melhor, quanto do estabelecimento comercial. Então, a responsabilidade solidária dos dois. Gostaria que você explicasse isso aqui, porque é uma questão mais técnica. Olha só, uma empresa também pode ser considerada consumidora e utilizar os direitos previstos no CDC? Pode. O que é o CDC, primeiro? É o Código de Defesa do Consumidor. Ah, tá. Então tá certo. É o Código de Defesa do Consumidor. Uma empresa pode sim. Porque quando ela compra algum bem como destinatária final, eu vou dar o exemplo aqui que a gente inclusive aprende na faculdade para poder compreender essa parte. Uma empresa que tem um refeitório e compra uma televisão para os funcionários assistirem enquanto almoçam. Então ela é destinatária final e neste caso ela pode sim reclamar e chamar o CDC em seu favor. Meu contrato tem uma cláusula considerada nula pelo CDC. Por causa disso, todo o contrato será nulo? Não, não. Na verdade, geralmente os contratos de adesão é que acontece isso, né? Não, na verdade, só esta cláusula é tida como nula. E vou um pouquinho mais além. Quem tem que dizer que aquela cláusula é nula é o Poder Judiciário, porque o PROCON não tem esse cunho. Olha que problemão para o nosso telespectador agora. Comprei um CD com embalagem lacrada em uma loja. Quando cheguei em casa, a caixinha estava vazia. O vendedor disse que não pode fazer nada. E agora? Não. É uma questão de prova, né? Só que se o consumidor está dizendo que pegou a caixinha, estava lacrada,
chegou em casa e não tinha nada, obviamente que eles têm que dar um novo, né? Porque o consumidor não pode ficar no prejuízo. Eu também tenho para mim que o consumidor não ia inventar esse tipo de coisa, né? Ele não ia ser tão, né, sei lá, assim, negligente a esse ponto. Então, obviamente que há responsabilidade, sim. E o que acontece nesse caso? O vendedor, quando ele faz, cumpre as determinações do Código de Defesa do Consumidor, ele tem que testar aquele produto na loja. Por que a loja não abriu e não testou aquele produto? Se verificaria que a caixa estava vazia. É verdade. Né? Mas às vezes a gente compra para dar de presente, né? E daí tipo, vai comprar um CD lacrado, não... por isso e por outras coisas que eles têm que dar jeito. Olha só, Nadir, última pergunta desta segunda-feira. O produto que eu comprei tinha um defeito interno que só apareceu quando mesmo foi para o conserto e foi desmontado por um técnico. Quando começa a contar o prazo para reclamar disso? E a partir da data da compra? Não, esse aí é o vício oculto. Né? Então, o vício que não foi constatado aparentemente, ele não viu. Aquele bem, ele não simplesmente parou de funcionar ou estava funcionando mal. Ele foi constatado quando foi para assistência técnica, então é o vício oculto, o prazo começa daquele dia, a partir da constatação. O quadro Direito do Consumidor da segunda-feira, que é rapidinho, mas fica a Nadir é rápida na resposta, né? Ela faça a pergunta aqui, ela já responde para você e você tem a sua dúvida tirada. Você pode entrar no site tvcristiuma.com.br, na página da Nadir Zappellini, e fazer a sua pergunta por lá, a gente recebe e ela responde aqui no ar. Ou você pode ir diretamente ao PROCON. O PROCON fica onde, Nadir? Na rua José Bonifácio, número 108, nos fundos da rodoviária. No fundo, porque olha só, é importante porque você vê que às vezes a gente faz perguntas aqui que são perguntas simples e que é um direito que você tem. E se você for até o PROCON vai encaminhar uma ajuda, vai dar uma ajuda para você que vai facilitar muito a sua vida aí e talvez resolver o seu problema aí. E tem cada problema que eles resolvem, gente, que vocês não acreditam. Até problemas com a tal da telefonia, é verdade. Lembrando que agora, dia 16, na quarta-feira, nós vamos ter uma reunião com o Ministério Público. Para decidir o quê? É a telefonia móvel. Telefonia móvel. Vão ter que dar um jeito. São as antenas, então... Mas eles já estão com boas respostas aí para nós. Segunda-feira já dá para a gente passar, então, para o telespectador. Já, com certeza. Então, tá certo. Nadir, brigadão. Eu que agradeço. Nos vemos na próxima segunda-feira, então, falando sobre telefonia móvel. Com certeza.